Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas letrinhas em feltros com ponto variados. Essa letrinha com ponto de linhavo, essa daqui com caseado e aplicação de pérola, né? O caseado normal com aplicação de pérola. Esse daqui é o ponto chuleado, que eu uso muito em peças para ficar mais arredondada, tipo bracinho, corpinho de bonequinhos, né? Que ele fica mais arredondadinho do que se eu fizesse o caseado. Eu gosto bastante desse ponto. E essa com caseado comum, tá? Vou estar mostrando para vocês como que eu faço. Aí primeiro vamos fazer essa do pontinho de linhavo. Para fazer esse modelinho de letra, eu cortei uma camada da cor, né? No caso do azul clarinho, azul bebê, e coloquei sobre um pedaço de feltro num tom mais escuro. No caso eu tô usando esse marrom. E aí eu passo a linha, né, na parte de dentro, né, o pontinho, o nozinho fica na parte de dentro e vou fazendo os pontinhos, puxo, né, na parte de trás e um alinhavo para a parte da frente. É um alinhavo de ponto a ponto, né? A gente passa para frente e para trás e não faz o alinhavo comum que a gente faria. E aí é só passar em toda a volta, no caso, né, nesse buraquinho do A. Eu passo a costurinha em toda a volta e aí vou dar um nozinho por debaixo da letra, porque eu vou colocar o alinhavo em volta, né, de uma maneira que dê para eu encher mais facilmente a letrinha. Aí é só dar um nozinho, né, uns 2 pontinhos para que a linha fique escondida aí embaixo da letrinha. E só recortar. Agora vamos fazer uma costura em toda a volta, né, da letrinha. Só que eu sempre escolho um lugar da letra onde vai facilitar para mim, na hora de eu colocar o enchimento, né? A gente olha bem e vê uma maneira de que, por onde eu comece, que fique mais fácil de eu ir costurando e já enchendo as partes de curva, né? As partes de curvinha. Aí eu comecei nessa parte de cima e conforme eu vou costurando, eu vou colocando o enchimento. Nessas letrinhas com fundo, né, que vou deixar um fundinho marrom, é bom sempre colocar bem pouco, bem menos enchimento do que nas outras, porque ela tem que ficar, o destaque vai ficar para esse feltro de fundo. Então o enchimento pode ser bem pouco, né, para que não fique muito arredondado e fique levemente cheinho, tá? E aí só costurar e ir enchendo aos poucos. Costura um pouquinho, né, fecha até um certo ponto e vai enchendo. Agora eu vou começar, né, assim que eu fizer essa curva do Azinho aí, eu já vou começar colocando o enchimento aos pouquinho e não coloco muito enchimento, tá?
Após finalizarmos, né, a costurinha em toda a volta e enchendo com um pouquinho de enchimento, a gente vai pegar uma tesourinha menorzinha e vamos recortar o excesso de feltro, deixando mais ou menos um meio centímetro, talvez até menos. Mas esse é só para ficar com uma sombrinha, com um contorno em volta da letra. É sempre bom nesse feltro colocar um tom mais escurinho. Aí também no azul o azul escuro ficaria legal, o preto, né? Desde que seja um fundinho escuro. Aí a letrinha vai ficar assim. Nessas outras também daria para fazer, né? Esses outros tipos de fonte também ficaria legal, tá? Agora vamos fazer essa de caseado simples, né? É um simples caseado. Eu tô fazendo com uma linha um tom mais escurinho, é um marrom na verdade, no feltro branco, mas aí geralmente a gente coloca a mesma cor, né, para que fique mais bonito. Ou seria um tom, né, que combine, tipo um azul ou um rosa, mas a intenção no caso no vídeo aqui é para que nesse tom escuro, é para que vocês visualizem melhor, já que no branco não destaca quase, né? Mas aí sempre para fazer o caseado, eu sempre passo a linha para o lado esquerdo, né? Passo a linha para o lado esquerdo e faço o ponto no meio da linha, no meio. Sempre pro lado esquerdo. Tem pessoas que fazem de outra maneira, mas eu gosto esse jeito de fazer, eu achei uma maneira que eu achei que ficaria melhor para mim. Mas cada um pode fazer, né, do jeito que achar melhor, tá? Mas sempre a linha tem que ficar do lado esquerdo, né, pra gente conseguir fechar o ponto caseado. Quando finalizou, aí a gente passa na primeira linha, né, do primeiro ponto, passa a linha do primeiro ponto e vai com a linha lá pro meio dos dois feltros. Mesma linha pra gente continuar, né, em toda a volta e não precisar dar nó, ou pode deixar a linha aí no meio mesmo. Aí já faz o primeiro ponto e já começa a partir dali caseando e vamos encher. Eu sempre puxo a linha pro lado esquerdo, e coloco o pontinho a agulha no feltro e puxo do lado. Aí, assim que a gente finaliza, vamos por ali, no caso a linha tá acabando, né? A linha da minha agulha tá acabando. Para fazer um acabamento melhor e não parecer a emenda, eu passo a linha de trás, a agulha de trás, exatamente no último pontinho, de volta. E aí depois é só eu puxar a linha para o meio de algum lugar, né, para sair, para não recortar ali direto. Eu passo lá no primeiro pontinho e puxo, corto, né, e faço com que essa pontinha suma, né, dando uma puxadinha no feltro, ela não vai aparecer. Aí para nova linha eu já coloquei uma outra linha na agulha. Eu vou lá de novo no meio do feltro e vou sair exatamente no pontinho, no último pontinho, né? Eu coloco a agulha e vou sair exatamente lá no primeiro pontinho, deixando o nozinho lá no meio do feltro. Aí vou sair com a linha aí e vou subir e passar na linha, tá vendo o pontinho lá no meio do feltro? E vou subir e passar na linha, aí eu não passo no feltro, eu passo na linha do último ponto, só para a linha ficar para cima. E continuo fazendo o ponto caseado normalmente, tá? Isso aí eu vou fazer até o final e colocar o enchimento. Esse ponto é bem bonito, eu gosto bastante dele. E nesse caso, né, do caseado, a gente coloca bastante enchimento. Tipo assim, eu gosto de colocar para que fique bem durinho, né? Vou colocando o enchimento aos poucos e arrumando com o palitinho. Eu uso esse palito de churrasco, mas eu coloco bastante enchimento para que ela fique bem durinha. É diferente da letrinha anterior, que eu coloco bem menos para que ela destaque o fundinho. Agora essa outra letrinha eu vou fazer com o ponto chuleado. Ponto chuleado nada mais é do que, no caso aqui, eu vou passar a linha para o meio dos dois feltros. E o ponto chuleado nada mais é do que sempre pegar
o pontinho de trás para frente, sempre pegando de trás para frente. Ó, a gente passa a agulha lá de trás para frente. Aí, esse tamanho do ponto, isso aí é só com a prática que a gente vai se adaptando e fazendo, né, um tamanho todos iguais ou bem parecido. Também estou fazendo com uma linha escura para destacar, mas geralmente, principalmente esse ponto, a gente faz com as linhas do mesma cor do feltro. Aí finalizo, coloco a linha de novo pro meio do feltro, para evitar de ficar dando nozinho, só numa necessidade que a gente tenha que dar um nozinho, mas senão a gente continua com a mesma linha, né, que fechamos o círculozinho ali no meio, a gente continua nas laterais da letra pra gente preencher. Esse pontinho eu uso muito para fazer bracinho de boneca, cabecinha, porque é um ponto que ele não marca muito e fica a peça bem arredondadinha, que a gente enche bastante. A peça fica arredondadinha, tipo um bracinho, uma perninha de boneco, a cabeça, ele fica diferente do caseado. O caseado fica mais chapadinho a letra, né? A letra ou a peça que a gente estiver fazendo. Esse ponto já fica mais arredondado. Aí eu passo todo o chuleado em volta e aí a gente enche com bastante enchimento também, fazendo com que ele fique bem arredondadinho. Essa letrinha que a gente vai fazer é o ponto caseado comum, mas com aplicação de pérola. Eu vou usar a linha branca, né? Porque o destaque agora, no caso, é para as pérolas que serão aplicadas junto com o ponto. É o ponto caseado comum, né? Eu aplico geralmente nas letrinhas, eu aplico também nesses buraquinhos que tem na letra A, na letra G. Eu também faço aplicação ali no meio. Tudo quanto é lugar que eu coloco o ponto caseado, eu coloco a pérola também, tá? E faz o primeiro ponto normalmente. Para aplicação de pérola é assim, a gente começa o primeiro ponto de caseado normalmente. Antes de fazer o segundo, a gente começa a colocar as pérolas na agulha. Coloca uma pérola, vai até o final. Coloca ela até o finalzinho da linha e aí faz o ponto caseado normalmente. Aqui o cuidado que a gente tem que ter é de sempre deixar a pérola sempre pro lado direito do ponto, né? Ajeitando ela sempre pro lado direito do ponto. A linha fica sempre do lado esquerdo da pérola. Pro próximo, pega sempre antes de fazer o ponto, a gente pega uma pérola. Coloca até o final. E faz o ponto caseado normalmente. Se a linha ficou do lado esquerdo, a gente coloca do lado direito da pérola. A gente coloca a linha do lado esquerdo da pérola. A pérola sempre fica pro lado direito. No final é só passar a linha no último pontinho, né, que foi colocado. Passa a linha na última linha do ponto que foi colocado. E aí já passa a linha lá por de trás, lá pro meio, no caso, pro meio da letra. E aí só começar a fazer da mesma maneira caseando com as pérolas. Ponto caseado, uma pérola. Ponto caseado, uma pérola.
Com as pérolas também, no caso, quando acaba a linha, né, da agulha, com o caseado em aplicação da pérola vai ser do mesmo jeito. Só passar de trás para frente no último pontinho e tirar a linha para um outro local. É só recortar e começar do mesmo jeito que a gente fez o caseado comum. A gente começa, para começar uma nova linha, né? A gente começa passando no último pontinho feito, né? Bem no pontinho embaixo feito. Passa a linha, o nozinho fica lá dentro da letra. E aí a gente passa na última linha que saiu da pérola, né? Último pontinho, passa na linha, a gente não passa no filtro, passa na linha, passa a linha por meio da outra linha que já tá pronto, do outro ponto que já tá pronto. E aí volta a fazer normalmente, que é uma pérola, pontinho caseado. Até finalizar, né, a gente costura até a metade mais ou menos e enche bastante, né? Essas letrinhas também é legal que a gente enche bastante porque ela fica bem firminha. Essa é umas letrinhas bem delicada para aplicação de enfeite de porta de maternidade. Dá para fazer também os varalzinho com a letra, né? A letra com pérola. Ela fica bem legal. Ou chaveirinho com o nome, né? Com a inicial, chaveirinho com a inicial do nome do bebê. Ou mesmo da pessoa, se quiser fazer. Ela fica bem da pessoa adulta já, né? Se alguém quiser se interessar. É bem legal para fazer lembrancinha de maternidade e lembrancinha de aniversário também, com as iniciais do nome, tá? E aí só finalizar com o ponto caseado. Se faltar algum pouco de enchimento, colocar mais um pouco para que ele fique bem firminho, tá? Essas letrinhas, ela dá para cortar em fontes variadas, né? Geralmente a gente acha bastante fonte diferente. E elas ficam lindo ou fazendo com fundo, igual a primeira fonte que eu fiz, com fundo de outra cor, ou com as pérolinhas, né? Aplicação de pérola no ponto caseado, ou até no ponto chuleado, que é uma maneira da gente confeccionar mais rapidamente as letrinhas, tá? Ela fica mais arredondadinha e também ela é mais rápida pra gente confeccionar, tá bom? Aí, para finalizar aí, a gente terminou o último, passa no fiozinho do último ponto, né? A gente passa a agulha no fiozinho do último ponto e depois disso passa a linha na última pérola, para que ela fique mais, para que não apareça que ali começou ou terminou a costura, né? Fica por igual, tá vendo? E aí a gente passa a linha pro meio. Só finalizar. Fica uma letrinha bem delicada. Dá para colocar pérolas de outras cores, a pérola rosa, né, a branquinha com outras cores de feltro. Eu vejo as letrinhas, essa com fundo bege, azul com fundo bege, dá para fazer rosa com fundo bege. E essas com a pérola dá para usar bastante as cores. Eu espero que ajude vocês, né, de alguma maneira esse vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!